Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer a parte de continuação de polígonos regulares, tá? Hoje é uma aula um pouco mais difícil, por quê? Porque essa parte 2 de polígono regular, que se trata de inscrito e circunscrito, vai ter que usar trigonometria, relações trigonométricas, tá? Então, essa também é uma aula que eu aconselho você assistir aí umas 2 ou 3 vezes antes de pensar em avançar, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, aula de número 16 do nosso curso aí, polígonos regulares. Nesse caso aqui, nós vamos tratar de polígono inscrito e circunscrito. Quando a gente fala de inscrito e circunscrito, só tem 3 possibilidades, tá? Ou ele é um triângulo equilátero, ou um quadrado, ou um hexágono, tá legal? Só tem em relação a fuzileiro, na verdade eu posso colocar o polígono que eu quiser, ou mais, se falando de fuzileiro naval, só tem chance de cair um desses 3, tá bom? Então vamos lá. Primeiro caso é triângulo equilátero, que é uma aula mais difícil, tá? Então tenha paciência, assiste algumas vezes. Inscrito. Olha como é que eu vou te ensinar, tá? Você vai fazer assim, ó. O que é um polígono inscrito? É um polígono dentro da circunferência, tá? Tem um círculo e o triângulo está dentro dela, ó. Aqui, triângulo equilátero. Antes, o que é um triângulo equilátero mesmo, hein? É um triângulo em que todos os lados são iguais, tá bom? E aqui é o centro da circunferência. Presta atenção em como que você vai fazer o triângulo equilátero inscrito. Você vai conectar, vai montar uma retinha do centro até a base aqui, ó. Essa retinha do centro da circunferência até a base do triângulo é chamada de apótema, tá legal? Vou escrever aqui, ó, o A tem como nome de apótema. E tu também vai conectar do centro até a ponta do vértice. Isso aqui nada mais é do que o raio da circunferência. Sempre a apótema divide a base ao meio. Então aqui fica L sobre 2, tá bom? Galera, um triângulo equilátero tem ângulo inscrito. Se a gente for usar aquela formulazinha de ângulo inscrito, tá? Ela tem um ângulo inscrito equivalendo a 60 graus. Todo triângulo equilátero, o ângulo de dentro dele, por exemplo, esse aqui, ó, vale 60 graus, tá bom? Por que eu estou te falando isso? Eu vou precisar usar só um pedacinho dele. Que pedacinho é esse? Aí é teoria. Toda vez que o raio conecta em um ângulo inscrito, ele parte ao meio esse ângulo inscrito. É uma bissetriz, tá legal? Então, se o ângulo todo aqui é 60, aqui só pega 30. Então, olha o que você tem aqui. Eu vou fazer ampliado para você entender, ó. Aqui você tem a apótema, aqui você tem a metade do lado, aqui você tem o raio, e aqui tu tem um ângulo de 30 com 90 graus. Esse é esse triângulozinho aqui. E é nele que as suas fórmulas vão sair, tá? Então, olha só. Você aqui tem a hipotenusa, que é o R. O A, ó, tá de frente, então ele é o cateto oposto. E o L sobre 2 é o adjacente. Então, ó, o R é o H, que é a hipotenusa. O A acaba sendo o A mesmo. Aliás, acaba sendo o O, né? Que é o oposto. E o L sobre 2 acaba sendo o A, tá bom? Então, toda vez que o seu polígono for inscrito, não tem para onde fugir. Você vai ter que fazer o seno, vai pegar o quê? O oposto, que é a apótema, dividido pela hipotenusa, que é o raio, e também vai ter que fazer o cosseno. O cosseno vai pegar o lado adjacente pela hipotenusa, que é o raio. Bom, você pode até gravar a fórmula pronta que eu vou te dar já já, mas eu acho que é muita fórmula para você decorar. Então, você que sabe, se você acha que é possível você aprender a provar igual eu estou fazendo aí, você faz.
Se não, decora e usa. Só que são 12 no total. Não sei se você vai dar conta, fora todas que já vieram e que vão vir ainda, tá? Então, vamos lá. O seno de 30 na tabela é 1/2, ó, igual a A sobre R. E aqui você tira a sua primeira fórmula. Você vai ter, ó, aqui 2A é igual a R, logo, aqui diz que a apótema de um triângulo equilátero inscrito é a metade do raio. Primeira formulazinha aí, tá bom? Vamos para o cosseno agora. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, igual a L sobre 2 sobre R. Multiplicando aqui, ó, o 2 que está multiplicando vai cancelar esse 2 que está dividindo, vai ficar só o L puro. E o R vai multiplicar o raiz de 3. Aqui está a sua segunda fórmula. Então, toda vez que você tiver um triângulo inscrito, se você quiser saber a apótema, você vai usar a metade do raio. Se você saber o ladinho dele, é o raio vezes a raiz de 3. Bom? Aí você sabe, se você vai aprender a provar, porque aí é menos... Antes, mas por que provar é bom? Nessa matéria é bom porque vai economizar de você provar, gravar 12 fórmulas. São menos 12 para você decorar. Mas você tem que ver se você vai dar conta de fazer também, né? Senão você decora mesmo, não tem jeito. Só que o meu triângulo, ele podia também ser um triângulo equilátero circunscrito. Qual é a diferença do inscrito para o circunscrito? Inscrito, o triângulo está dentro. Circun é fora, ó. O triângulo está fora da circunferência. Aqui, que legal. O procedimento não é muito diferente, não, tá? Você vai marcar aqui o centro, vai traçar aqui, ó, a apótema, que nesse caso aqui, de cara já é o próprio raio, ó. O legal é que uma fórmula já é garantida. Então, todo polígono circunscrito, a apótema já é o próprio raio. Aí você vai fazer essa conexão aqui. Antes, aqui essa conexão era o raio no inscrito. E no circunscrito, ela é o quê? Nada, não tem nomenclatura, é só uma reta, tá bom? E aqui continua sendo a metade do lado. E aqui também o mesmo pedacinho de 30 graus, ó. Então, só para fazer um esboço melhor, o triângulo ali, dessa vez, fica assim, ó. Aqui a apótema, aqui metade do lado. Dessa vez a hipotenusa você não tem, e aqui é 30. Então, ó, toda vez que o polígono for inscrito, você vai ter que fazer seno e cosseno, se quiser provar a fórmula para não gravar. Se for circunscrito, você tem aqui, ó, o oposto e o adjacente. Então, aqui não vai ter jeito. Se você quiser provar a fórmula para não gravar, tem que ser pela tangente, tá bom? E aí é o oposto pelo adjacente, ó. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a L sobre 2. Só que o A é o R, né? Então, ó, raiz de 3 sobre 3 é o R, L sobre 2. Então, eu vou cruzar aqui, vai ficar L, raiz de 3 sobre 2, igual a 3R. Aí eu completo com 1 e cruzo de novo, ó. L, raiz de 3, igual a 6R. Então, o L vai ficar 6R dividido pela raiz de 3. Você aprendeu comigo algumas aulinhas atrás que a raiz embaixo não pode. Então, você multiplica por ela mesma e aí você vai chegar na segunda fórmula do triângulo circunscrito, que diz que o lado nada mais é do que 2R raiz de 3. Caraca, Anderson, tu tá maluco, eu não vou conseguir provar isso aí nunca. Tranquilo. Se você acha que provar tá difícil, eu só tô te dando uma opção, tá? Se você acha que provar tá difícil, então você vai fazer o quê? Vai decorar as fórmulas aí, ó. Então você vai ter 4 de triângulo equilátero, inscrito, circunscrito, 4 do quadrado, 4 do hexágono. Por isso que eu falei que são 12. Então, quando eu te dou a prova, eu estou te possibilitando deixar de gravar 12 fórmulas. Mas aí, se você conseguir, tá? Na pior hipótese, grava, joga lá na tua parede, e são mais 12 para tu memorizar, tá bom? Então, aí, ó, triângulo equilátero, inscrito, circunscrito, acabou.
Vamos para o quadrado agora. Para a gente falar do quadrado, se a gente fizer aquela mesma formulazinha de ângulo interno, você vai achar que o ângulo interno de um quadrado é 90 graus, tá bom? Então, vamos começar aqui com o quadrado inscrito. Então, ele vai estar dentro do círculo, ó. Círculo, o quadradinho dentro dele, ó. E aí, mesmo Paranauê, ó, marca aqui o centro, vai fazer aqui a apótema, 90 graus. No escrito aqui é o raio, e aqui a metade do lado, sempre, não muda, tá? A única diferença é o ângulo aqui, ó. Lembra que o raio eu falei que pega sempre a metade? Então, se o total seria 90, agora aqui é 45. Então, vamos fazer um desenho maior para você ver melhor. Então, aqui apótema, aqui raio, aqui a metade do lado, aqui o ângulo é 45. Pronto. E é o que eu te falei. Inscrito sempre vai ter que fazer o seno e o cosseno, não tem jeito. A diferença é que no quadrado vai fazer o seno de 45 e o cosseno de 45, porque o ângulo do quadrado é diferente do triângulo equilátero, tá? Então, o seno de 45 vai ficar o quê? O cateto oposto, o A, sobre a hipotenusa, que é o R. E lá na tabela, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, igual a sobre R. Cruza aqui, vai ficar aqui 2A é igual a R, raiz de 2. Passando 2 dividindo, você já acha logo a primeira fórmula do quadrado. Não é que elas são diferentes uma da outra, tá vendo? O triângulo equilátero é uma coisa, o quadrado é outra, então são 12 para tu decorar. Eu, sinceramente, não gosto de gravar essas. Por quê? Muitas fórmulas não dá para você provar. Você tem que decorar porque a comprovação delas é cálculo avançado. Então, eu gosto sempre daquela que é possível provar com uma matemática normal, eu evito de gravar. Mas você tem que ver se você dá conta de fazer isso, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 45 é o adjacente, que é a metade do lado, sobre a hipotenusa. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, igual a L sobre 2 sobre R. Isso daqui para o fuzeiro naval é uma questão difícil, tá? Então, você vai se estressar muito com essa aula aqui, se você estiver bem em todas as outras, tá bom? Não faz o menor sentido você tentar se matar de entender essa, se é de polígono regular inicial você não sabe, se é de trigonometria você não sabe. Então, essa daqui tu já assiste, para ficar legal. Assiste umas 2, 3 vezes para tentar entender. Mas você vai ficar se matando nela agora? Não. Quando você terminar o curso todo, você volta e foca só nela, que talvez de todas seja uma das mais chatinhas de você pegar, tá? Aqui, ó, multiplicando, ó, o 2 divide o outro 2, vai ficar só L igual a R raiz de 2. Então, o lado do quadrado inscrito é R raiz de 2 e a apótema dele R raiz de 2 sobre 2. Bom, pronto, as duas do quadrado estão aí. Agora eu posso ter o quadrado circunscrito. Ó. Então, dessa vez, o quadrado agora vai estar do lado de fora. Ó. Como é que é trabalhoso? Agora, antes eu estou fazendo fuzileiro, mas eu também vou fazer ESA, EA, SpaceX. Aí, meu amigo, se você vai fazer ESA, EA, SpaceX, isso daqui é só um deleite para você, é só um passeio no parque, tá? Aí você tem que tirar onda nisso aqui, tem que dominar, porque eles vão explorar isso aqui bastante, tá bom? Lembra que no circunscrito eu te provei que a apótema de cara sempre é o raio. Então, pelo menos alguma facilidade tem que ter, né? E aí você fecha aqui, esse daqui que não tem nomenclatura. Aqui é a metade do lado sempre. E aqui continua sendo a metade do ângulo, que é 45, tá? Então, só para você visualizar melhor, refazendo o triângulozinho aqui embaixo, ó. Tudo na mão livre, tá, galera? Você vê que você não precisa saber muito para você fazer. Não precisa ser nenhum desenhista, né? É só fazer algo que faz sentido. Então, aqui você tem, ó, o oposto e o adjacente. Lembra que eu falei que no circunscrito tem que ser pela tangente, não tem jeito, ó. A tangente de 45 é o oposto pelo adjacente. Tangente de 45 lá na nossa tabelinha é 1 igual a apótema, equivale ao raio L sobre 2. Então, cruzando aqui, ó, vai ficar L sobre 2 é igual, cruzou aqui, raio. E agora, antes, cruza de novo, ó. L é igual
a 2R. Acabou. Tá percebendo que fazer a do circunscrito é mais fácil que a do inscrito? Só que o inscrito cai mais, tá? O inscrito cai mais que o circunscrito. Bom, então, ó, as 4 de triângulo tá aqui e as 4 de quadrado está aqui. Para a gente fechar o formulário de polígono regular escrito circunscrito, vamos para o hexágono. O ângulo interno de um hexágono, se você fizer a fórmula, vai dar 120 graus, tá? Então, vamos lá. Vamos botar o hexágono inscrito aqui, ó, dentro do círculo. Então, circunferenciazinha, pá, na maciota. Antes, como é que eu faço o hexágono? Faz assim, ó, marca aqui um ladinho o outro, divide aqui em 2 em cima, 2 embaixo, tá vendo? Aí tu conecta. Porque tem aluno que tem dificuldade de fazer o desenho. Então, ter uns macetation de desenho ajuda um pouquinho, tá? Mesmo Paranauê, ó, marca o centro. E aí você, ó, traça a apótema para baixo. Aqui é o raio. Aqui é a metade do lado. E eu já te ensinei que o raio sempre vai pegar a metade do ângulo, que é 60 graus. Vamos fazer ele um pouquinho melhor, um pouquinho maior para você visualizar bem. Você tem aqui raio, apótema, metade do lado, aqui é 190, e aqui dessa vez é 60. Acabou. Lembra, se é inscrito, vai fazer o seno e o cosseno. Não tem opção, tá? Então, ou decora, né, claro. O seno é o oposto, que é a apótema, sobre a hipotenusa, que é o raio. Lá na tabela, seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O A sobre R. Cruza aqui, ó. 2A é igual a R raiz de 3. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Primeiro formulário, A é igual a R raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno é 1 meio, é igual a L sobre 2 sobre R. Então, ó, cruzando aqui, ó, corta o 2 de cima com o 2 de baixo, vai ficar aqui o lado é igual ao raio. Aqui são as duas de hexágono inscrito. E para fechar o formulário de vez, né? Tu ficar assustadíssimo. Quem nunca viu essa matéria direito ou não lembra da escola, fica assustado, né? Porque é muita coisa. Então agora vamos fazer assim, ó, o hexágono. E ele agora está circunscrito. Então o círculo está dentro dele, ó. Tem que facear a todos. Ó. Tá vendo? Não precisa ser perfeito, é só uma ideia, tá, gente? Só não pode ser muito ruim o desenho, senão você não entende nada, tá? Então aqui, ó, puxa logo a apótema. E eu já te falei que se é circunscrito, a primeira fórmula de cara para todo mundo é que a apótema é o raio. E aí tu puxa aqui aquela que não tem nome de nada, e aqui a metade do lado. Então vamos fazer um desenho melhor, só para você visualizar L sobre 2, 90. Dessa vez a hipotenusa a gente não tem, o ângulo é 60. No circunscrito, sempre a gente vai fazer tangente apenas, né? É o cateto oposto sobre o adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. A apótema equivale ao lado. E aqui, ó, L sobre 2. Então vai ficar cruzando aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2 é igual ao R. Cruza de novo, ó. L raiz de 3 é igual a 2R. Isso é um pouquinho mais chato, né? O raiz de 3 está multiplicando, vai dividir. Então, L é 2R sobre raiz de 3. Aí, de novo, ó, a raiz não pode ficar embaixo. Então, você racionaliza. E aí, você vai ter que o lado do hexágono circunscrito é 2R, raiz de 3 sobre 3. E aí pronto, aí fechou. Ó. Aqui você pega as 4 fórmulas de hexágono inscrito circunscrito, fechando 12 de polígono regular. Bacanão? Show, né? Agora vamos para os exemplos, você ver como é que usa isso de vez, né? Então, olha só, questão inédita minha para você aí, ó. Determine a medida do lado, então eu quero saber o lado de um triângulo equilátero inscrito num círculo. Tá bom, então vamos fazer aqui, ó. Antes, eu posso fazer pela fórmula? Pode, eu vou fazer pela fórmula.
para te mostrar que com a fórmula fica fácil. Eu gosto de fazer o desenho porque ajuda, tá? Então, escrito num círculo de raio 10. Então, olha só, se você não tivesse gravado, você ia ter que fazer aquela comprovação toda que eu fiz. Mas se você gravou, tu vai lá, ó. Ah, então eu quero o lado do triângulo inscrito equilátero. Aqui, ó. Lado do inscrito. Aí a questão fica idiota, ó. Lado do triângulo equilátero inscrito. O lado é R, raiz de 3. Aí ficou babaca. Entendeu? Então, se você prefere decorar, mete bronca. Só são 12, tá? Não adianta chorar. Tem que gravar. Senão tem que aprender a provar igual eu te ensinei. Então, o lado é o raio, raiz de 3. Tá, galera? A questão acabou sequer antes de começar, ó. Então, não é porque a teoria é difícil que as questões vão ser, tá bom? Vamos mais umazinha aqui, ó. Determine a medida do lado de um hexágono circunscrito, ó. Então, o hexágono está fora. A gente acabou de provar essa daqui, ó. Mas aí, particularmente para quem não tem uma base muito forte de matemática, eu acho que decorar é mais fácil, tá? Então, ó, o raio do círculo é 12. Então, a apótese, eu sei o raio, né? Ele quer o lado, ó. Então, vamos lá. Lado do hexágono circunscrito aqui. 2R, raiz de 3 sobre 3. Então, você vai lá, ó. O lado é 2R, raiz de 3 sobre 3. Essa é a fórmula. O que eu te dei na questão? O raio. O raio é 12. Então, o lado é igual a 2 vezes o raio, raiz de 3 sobre 3. 12 por 3 é 4. 2 vezes 4. Olha lá como é que fica bobo, ó. Com a fórmula até parece fácil, né? Até parece que a questão é besta, tá bom? E ela é. O difícil é chegar no formulário, tá bem? Vamos para a própria questão do fuzileiro naval, ó. Calcule a medida da apótema, então ele quer a apótema de um triângulo equilátero inscrito. Então tá. Então vamos lá, o triângulo, tá vendo que eu falei que o inscrito cai mais, ó? O triângulo equilátero inscrito. E o que ele me deu? Ele me deu o raio do círculo. Tá bom. O raio é 8. Então, ele quer apótema, né? Aí tu vai lá, ó. Gravou? Gravou. Não gravou? Tem que aprender a provar, então. Não tem jeito. Aqui, ó. Apótema é a metade do raio. Ó como é que ficou babaca, ó. Se a apótema do triângulo inscrito é a metade do raio, se eu te dei que o raio é 8, 8 sobre 2. A apótema é 4, e aí tu marcou a letra B. Tá vendo? Você fala, nossa, mas que matéria difícil. A matéria é. A matéria é difícil. Você saber fazer legal, igual eu fiz ali, tem que saber bem. Mas para acertar a questão dessa, não. Depende. Gravou o formulário? Se tu gravou, tu faz qualquer uma. Tá bom? Beleza? Então é isso para essa aula que a gente fecha polígonos regulares. Um grande abraço. Até a próxima. Aqui você conquista. Aqui você vai longe.